Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do Instituto Mises Brasil, podcast Mises Brasil, comigo aqui Adriano Paranaíba, trazendo toda semana um episódio comentando uma série de acontecimentos, entrevistados. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu acredito que vocês conversam com ele todos os dias e não sabem com quem vocês estão conversando, né? Vocês interagem com ele todo dia, todo santo dia, ele interage com vocês. Vocês têm a mínima ideia de quem que é esse cidadão. Então hoje eu quero entrevistar aqui para vocês conhecerem, para ir mostrando o time aqui do Mises Brasil, para vocês conhecerem as pessoas que estão atrás de todos os nossos projetos, pessoas que trabalham todo dia de forma incansável pela liberdade, pelas ideias austro-libertárias. Entrevistar hoje o responsável por nossa comunicação, o grande professor, mestre Samuel Vascurado. Samuca, como é que você tá, meu amigo? Beleza? E aí, Adriano, tudo bom? Obrigado pelo convite. Hoje é pra acabar com a magia, né, Adriano? Os caras vão É, o descobrir quem é que tá por encanto. trás das atrocidades lá que a gente publica no Não é Instagram, no nem isso, site. né? Não é nem isso. É uma questão a gente quer fazer para as pessoas conhecerem, né? Mas acaba, que nem você falou, acaba a magia, porque as pessoas, pô, é esse cara aí, velho. Pô, achei que é esse cara aí, cadê? O cara tá de camiseta, velho. Pô, não acredito. Então, você tá, tipo Mas assim, a essas. camiseta é boa aqui, ó. Ah, não, aí é Não diferenciado. é Aí uma essa camisa. camiseta qualquer. Ah, não é uma camiseta qualquer. Não, pera aí, volta atrás. Ó. O cara está com a camiseta do Menos Marx, mais Miss. O cara É, veste a camisa, meu irmão. Ó, como é quase um que é? uniforme, né, Adriano? É quase diferenciado. Samuel, antes da gente falar do trabalho que você faz aqui no Instituto Miss Brasil, queria que você falasse do Samuel, né, da sua formação acadêmica, e o mais importante, que é o que as pessoas mais querem saber, é como é que você veio parar no Instituto Miss Brasil, como é que você chegou nas ideias da liberdade, porque no Brasil, né, nos Estados Unidos, eu falo sempre isso, né, nos Estados Unidos, às vezes o cara tem uma formação, né, você como economista, mestre em economia, às vezes lá você tem muitas opções, aqui no Brasilzão não, né, velho, o negócio então assim, é difícil um cara falar que começou como libertário, como liberal numa universidade. Manda ver aí, como é que foi tua formação, cara? Bora lá. Cara, eu realmente não sofri dessa doença de ser socialista quando moleque. Felizmente, não sofri disso. Só que eu também não era desde sempre um libertário. Acho que aquela experiência que a gente tem como adolescente no tempo do ensino médio, ensino fundamental, depois do médio, ouvindo muita coisa o tempo todo de como o capitalismo é ruim. Eu nunca caí muito nesse conto, mas também nunca. Eu não tinha naquela época um fundamento, uma base para poder entender o porquê que eu não concordava com esse tipo de afirmação, sabe? E aí eu só fui descobrir mesmo escola austríaca e libertarianismo quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano da faculdade. Fui fazer economia em São Paulo, na Unifesp. Sou de São Paulo, né? E daí eu tinha uns colegas que me mandavam, Adriano, eles mandavam assim uns artigos, logo no primeiro semestre da faculdade. Ah, dá uma lida nesse artigo aqui. É de um site doido desses aí, um tal de mises.org.br. Dá uma lida nesse artigo aí. E aí, cara, acho que isso é 2012, e o pessoal que pegou. Acho que ainda hoje, mas teve uma época que o site era muito forte, não tinha ainda as redes sociais tão fortes ainda. Era a única forma de acesso à informação até o Facebook, né? Eu acho que quem virou essa chave foi o Facebook primeiro, né? Então, antes do Facebook, você tinha o site e você tinha lá uma coisa ou outra, uma rede social ou outra, né? Você tinha ali o falecido, como é que é o nome daquela rede antigona? O Orkut, né? E que não era nem tanto rede social, era mais, não sei, né? E mesmo o Facebook era mais para jogar o cara pro site. Então tinha a publicação do artigo do dia ali com alguns comentários, mas era para você ler o artigo completo no site, né. Então o site era realmente o carro-chefe do instituto. Ainda é, eu acho que o conteúdo do site ainda é muito, muito rico. Ele só enriquece cada vez mais, porque todo aquele conteúdo antigo tá lá, e os novos artigos continuam chegando, né. Mas então, foi isso, Adriano, foi ali que eu descobri o Instituto Mises no comecinho da faculdade, falei: "Bom, é isso aqui mesmo". E eu era tipo do cara que
e estudava mesmo ali, então Mas seu trabalho de conclusão de curso foi nessa área? O que que foi? Que você foi, cara? Que legal. eu estava desde daquela época já abri um monte de aba com artigos do instituto, aí baixava os PDFs todos que tinham lá gratuitos, tem ainda, o pessoal pode baixar no site. E aí numa dessas, assim, na época que eu estava estudando, estava em alta aquele tema da o rescaldo da crise de 2008, né. E eu estava curioso para entender o que era a crise de 2008, eu tinha ouvido muito pós-keynesiano, Adriano, comentando na época da faculdade, que era o momento Minsky, né, era a crise perfeita dos pós-keynesianos. E os keynesianos estavam, né, o pós-keynesiano é o pessoal que não é muito da academia, eu meio que um misto, assim, de Keynes com Marx, é mais ou menos isso. É o keynesiano de esquerda, né, se bem que todos são, né, Adriano. E aí eu fui estudar a crise de 2008, queria entender o que aconteceu e oferecer uma visão diferente dos pós-keynesianos, mas meio que conversando com eles, oferecendo uma visão austríaca. Essa foi meu trabalho de conclusão, minha monografia. E até o professor André Roncalha, que hoje é influente aí no meio entre os keynesianos, enfim, o cara é influente, tá grande aí nas redes sociais, foi um dos que participaram da minha banca lá de monografia. Então tive esse privilégio, era o cara que manjava de escola austríaca na minha faculdade, Adriano. Olha só o nível de quem manjava escola austríaca na tua faculdade. Eu estudando no federal, né, difícil, né. Só que aí, aí foi 2014, foi na conferência de escola austríaca de 2014, foi quando eu, fui pra conferência lá na FEComércio em São Paulo, e aí ah, pra quem nunca foi numa conferência de escola austríaca, a gente fez a última ano passado, é um momento de que você tá eh, tocando em vários conteúdos diferentes dentro do universo de escola austríaca e você percebe o quão rica é a escola austríaca, né. E eu tive esse momento mind blowing, assim, em 2014, quando eu estava vendo um monte de gente falar, o Urt estava lá, o Ron Paul apareceu lá, muito massa. E aí foi a primeira vez que eu vi o professor Anthony Miller falando sobre, na ocasião, macroeconomia austríaca, ser uma aberração ou uma inovação. Achei muito divertido aquilo, e enfim, aí fui trocar e-mails com o professor Hunter, ele me mandou uns artigos que ele tinha publicado já, e a coisa evoluiu para eu falei: "Pô, quero fazer um mestrado, quero estudar essa loucura aqui", e eu me mudei para cá, pra Sergipe, para Aracaju, para estudar com o professor Anthony. Então Então você foi para Sergipe para estudar com o Anthony Miller, nosso grande fellow sênior aqui do Instituto Miss Brasil, né. foi exatamente isso, assim, o movimento de para quem tá saindo de São Paulo para Sergipe é um movimento estranho, né. Mas, cara, o nível de conhecimento do professor Anthony, a profundidade, o tanto que eu aprendi com o Anthony aqui, eh, são coisas que ficam para sempre, né. Acho que um pouquinho desse conhecimento eu consegui distribuir ali em artigos que eu publiquei na revista do instituto, hã, obviamente, né, me tornar um mestre sob orientação do professor Anthony, tudo isso, né, mas o Anthony se tornou um amigo mesmo meu, e foi uma coisa foi uma coisa que me dá muito orgulho também de ter me aproximado do Anthony a esse nível, sabe. E no fim das contas acabei virando colega do professor Anthony, porque eu fui dar aula depois um tempo na federal aqui de Sergipe, e e depois agora também na pós-graduação no Instituto Mises, né, virou um amigo, virou um colega, virou enfim, um mentor, né. Eu sempre reforço aqui, eu não sei se eu já falei aqui no podcast, mas eu sempre falo, de repente vou fazer esse registro. As pessoas não têm noção do do nível do professor Anthony Miller, do desperdício que é você não ir para algum evento onde o Miller fala, é uma oportunidade única da gente ter um dos caras que está entre aí, cara, se a gente levantar aí uma lista aí de os 20 austríacos mais importantes vivo hoje, cara, ele tá fácil entre os 20. Entre os 10 agora, eu posso cometer alguma injustiça, mas com certeza entre os 20 austríacos mais influentes do mundo hoje, o Anthony Miller tá. É um cara que publica, cara, ele, pô,
o Roupa chama ele, não sei quem, todo mundo chama ele para evento, para escrever livro, para escrever coleção, para escrever, né, e a gente, né, e o cara tá aqui no Brasil, galera, o cara tá aqui no Brasil de boa, chama ele para evento, ele vai, é só, né, é só oferecer uma cervejinha gelada lá, ele vai tranquilo, vai fácil. Agora ele tá jogando golfe, né, então fala que tem um campo de golfe na tua cidade, ele vai fácil, fácil, fácil. Então assim, uma pessoa muito acessível, e as pessoas não valorizam. Por quê? Porque ele não fica postando no Instagram, porque justamente porque como ele tá produzindo, ele não tem tempo pra essas nhaca, né, E velho. não para, né, Adriano, não para de produzir. Esse fim de semana mesmo, o professor Antônio me mandou um PDF de um livro que ele tá fechando já, falou: "Dá uma olhada aí, vê o que que você acha desse novo livreto aí que eu tô publicando". E pede minha opinião, a gente conversa bastante sobre quero encontrá-lo inclusive na semana que vem, essa semana não vai rolar. Mas é isso, a gente tá muito perto, eu continuo morando em Sergipe, em Aracaju, ele mora aqui no centro, é perto da tudo é perto, né, aqui em Aracaju, cidade pequena. Pra quem vai em São Paulo é um bairro Aracaju, né. Pois é, então a gente tá mesmo muito próximo e ele continua produzindo. O Antônio é um cara que não para, ele, como você falou, ele dá palestra, ele publica artigo, publica livro e não para mesmo. É um privilégio mesmo que nós aqui no Brasil temos de tê-lo por perto e eu concordo, acho que não é tão valorizado. Eu lembro que na época da faculdade, hã, eu fui orientado por ele também, parte da orientação era dar umas disciplinas, né, Adriano, que a gente tem que ir lá aparecer, dar uma aula ou outra, então eu fui ver a turma dele, e realmente, assim, no meu caso, eu conheço o Anthony, conheço o tamanho do Anthony, a influência que ele tem. Era uma coisa muito doida, assim, uma molecada jovem que às vezes não consegue ligar ainda, ter noção daquela influência enorme que o Anthony tem. E o cara tá ali, meu, na sua faculdade, disposto a conversar contigo, é realmente um barato, meu. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho, porque assim, que os austríacos oferecem a melhor teoria para compreender a economia, isso aí você já sabe, tá careca de saber quem acompanha aqui o nosso podcast. Mas, por mais didática que seja a teoria austríaca, às vezes tem alguns conceitos que o pessoal se perde, alguns conceitos econômicos aí, que às vezes é difícil, principalmente para quem não tem uma formação na área de economia. Bom, eu tenho uma solução para isso. Conheço o meu curso Economia para Não Economistas. Um curso criado para explicar sem complicação esses conceitos econômicos e tentar explicar esse maldito economês. Então a ideia do curso é você entender de moeda, origem de inflação, forças de mercado, consequências de intervencionismo e um monte de coisa que é importante para o dia a dia. O curso também oferece aulas voltadas para profissionais de outras áreas que demandam muito de economia no seu dia a dia. São 4 aulas especiais para médicos, advogados, pessoal do urbanismo e transportes e mercado financeiro. Acesse agora esse link que aparece aí na descrição do episódio e saiba mais. Economia para não economistas, agora de volta ao nosso episódio. E cara, e aí você terminou o seu mestrado, e aí você começou a se envolver, você foi nesse primeiro evento aí, 2014, mas depois você foi se envolvendo mais ainda, né? Nós tivemos a edição do Inter School e você estava lá, né? Eu acho que essa edição do Inter School foi memorável, porque muita gente acadêmico que está bombando hoje na academia de escola austríaca estava lá nesse evento, né? Vamos dizer assim, né? Foi mais ou menos isso, né, Samuel? Cara, foi 2019, se não me engano, o Inter School em, Petrópolis e no Rio de Janeiro, né. Então lá a gente, o Instituto Mises fechou um hotel no pé da montanha ali, um negócio lindo, né, e pra falar de teoria hardcore. Teoria hardcore, escola austríaca, teoria austríaca dos ciclos econômicos. Foi só sobre ciclos econômicos e foi aprofundado, foi pesado. Assim, a gente leu muita coisa, a gente discutiu muito, a gente teve várias aulas com vários professores, e é uma coisa, assim, muito. Porque tava você, tava o Fernando André, ele tava indo fazer o doutorado nos Estados Unidos. O Mazzoni, professor Mazzoni, João Mazzoni estava lá, e aí ele também está agora fazendo seu doutorado nos Estados Unidos.
O Arthur Seulin estava lá, o Arthur Seulin, que vamos entrevistá-lo aqui também, nosso fellow. Eu acho que todos. Engraçado, olha só como é que a coisa caminha. Acho que todos os fellows hoje do Miss Brasil estavam lá, ou dando aula, ou participando, né? Como participante, né, cara? Exato. Aí, inclusive, o novo presidente do Instituto Mises estava lá também, Sérgio Alber. Foi o primeiro evento, né? Eu que fiz a propaganda pra ele, porque a gente se encontrava muito nos Estados Unidos e falei assim: ó, cara, vai ter um evento no Brasil, você tem que ir, velho, que esse vai ser bom. Porque o Sérgio era meio. Ah, não gosto de ir nesses eventos que fica só conversando, conversando. Não, bicho, nós vamos discutir teoria hardcore. Ele, então nesse eu vou. Cara, pra quem gosta de discutir teoria mesmo, é um sonho. Eu acho o máximo, acho que foi um dos pontos altos pensando assim, na minha formação mesmo, um fim de semana prolongado estudando teoria austríaca, sabe, a esse nível de profundidade foi fantástico, né. A gente acordava cedo, tinha aula que acho que 8 horas já estava tendo aula, e depois parava para almoçar e voltava depois do almoço e continuava até a noite. À noite era comer, trocar uma ideia e dormir, porque dia seguinte cedo tinha que estar de novo estudando, cara. Não, como era tudo nerd, vamos dizer assim, né? Os caras, a discussão era. O bate-papo era sobre o que tinha sido discutido ali, né? E tal, né? Mas foi realmente bem da hora. Cara, e depois do Inter, o que você aprontou? Aí depois do Inter, eu terminei meu mestrado e daí fui dar aula na UFES, com um professor, chama de temporário lá, porque é um contrato que não Substituto, era professor substituto, substituto. exato. Então não era um contrato permanente, era um contrato temporário mesmo. Eh, e aí fui dar aula de barato, né, Adriano? Fui dar aula de introdução à economia pra canhoto, cara. É massa. É massa, cara. É a chance ali de você tirar, salva um ou outro ali, mas é massa, cara. A minha disciplina era, pô, escola austríaca. Era o que eu estava colocando de disciplina lá, eu montei o conteúdo falando de escola austríaca, né. E óbvio que a gente falou uma coisa ou outra de economia convencional, mas assim, de teoria convencional, né, mas muito escola austríaca. E aí assim, corta pra frente, assim, o Sérgio, que eu conheci lá no Inter, estava buscando alguém pra trabalhar com ele, pra fazer gestão de projetos, e ele queria alguém que fosse, que tivesse conhecimento de teoria, de boa Fosse teoria econômica. alinhado, né? Fosse Exatamente. alinhado. O mais importante para ele na época é que o cara fosse alinhado, fosse um bom, ah, profissional potencial, né, e mas alinhado, conhecendo teoria, conhecendo escola austríaca, e o resto a gente eu ia aprender lá. Daí eu falei: "Não, quero, topo, bora". Era um escritório de advocacia em São Paulo, e fui trabalhar como gestor de projetos, tentando colocar um pouco dessas ideias austríacas na prática, né. Empreendedorismo, organização do trabalho. Foi lá que um dos projetos que vocês tocaram foi justamente o Transportar é Preciso, que era o nosso podcast que a gente fez. Foi um dos projetos muito legais que a gente teve lá. Também o Sérgio me chamando para vamos, tô com uns projetos aqui, com umas ideias, falar de transportes e tal. Então foi bem legal. TEP era um projeto já existia, né, Adriano? Eu comecei comecei naquele momento, todo mundo fazendo podcast, eu vou fazer um também. Aí eu comecei a fazer, e aí um dia eu encontrei o Sérgio em São Paulo, fomos tomar um café, brinquei, né? Engraçado, brinquei, falei assim, vamos tomar um café lá no Boston Baker, porque você gosta de Boston, né? Aí a gente conversando lá, e eu falando do projeto, ele, cara, vamos puxar esse projeto para dentro, eu montei uma equipe para a gente ter comunicações mais liberais entre os advogados, entre os clientes do escritório e tal. Vamos puxar esse podcast para dentro? Ela, não, bora. E aí eu vi que você estava trabalhando com ele, aí foi super legal, né? Foi. Aí a gente conseguiu dar esse empurrão mesmo no TEP, né. O TEP é um projeto, eu acho um projeto super sucesso. O pessoal pode visitar aí no YouTube, no canal da Roundabout, tem os episódios lá todos. E é basicamente o Adriano, doutor em transportes, né, falando sobre transporte, sobre esse universo de mobilidade, mobilidade urbana, e falando mal de Brasília, então, por favor, assistam. Não só de Brasília, né? A gente falava mal de tudo, né? De rodovia, de ferrovia, de aviação, a gente chegava o pau, né, mano? E também muita entrevista sobre inovação no setor, né, então tinha muitos empreendedores aparecendo no TEP, né, Adriano, para falar sobre isso, que era o que tinha a ver com a proposta do escritório, então por isso também essa parceria entre o TEP e o escritório na época, né.
falando sobre a fronteira de inovação aí no setor, né. E cara, muito, muito legal. E foi ali que o Adriano se provou um super, podcaster, né, Adriano? Ah, foi legal, eu achei da hora, foi um projeto bem tirar um pouco desse peso acadêmico, né, de a gente ficar mais à vontade, eu achei bem legal. A gente tenta fazer isso um pouco aqui também no podcast do Mises, né, cara. É, e aí você era o diretor já era o diretor do instituto, né, e estava buscando umas mudanças, não era? É, a gente estava buscando umas mudanças aqui no Instituto Mises, né, e estava precisando e de novo aquilo que você falou, né, a gente precisava de ter uma comunicação austro-libertária realmente, né, foi uma época que o Mises tinha uma equipe que prestava serviço pra gente, era um pessoal gosto muito deles, muito legal, mas às vezes soltava lá um post de Andy Rand, às vezes saía um Milton Friedman, aí eu falava: "Pô, cara, a gente não é um instituto Andy Rand, não tem nada contra, mas" tá, Andy Rand tem, mas, mas assim, pô, quer postar treino do Milton Friedman, monta o Instituto Milton Friedman, mas que nós é Instituto Mises, mano. Nós é austríaco, meu irmão, e tal. Então, né, e aí tinha algumas metas que não estavam acontecendo, estávamos fazendo algumas mudanças na pós-graduação, né, e aí nessa busca de equipe, você e o Sérgio tinham, por causa desse projeto lá, montado a Roundabout, né. O que que é a Roundabout Production? É, então o Roundabout foi uma iniciativa nossa, uma empresa mesmo que a gente montou para roundabout, o termo já diz, é um termo do Bombaver, que é um termo austríaco, né, um conceito austríaco. Deixa eu te interromper e a gente entrar nessa questão. Bom, como é que você que convive com o professor Antônio Miller, que é um alemão, né, como é que é o jeito certo de falar o nome do Bumbá? Porque, bicho, o Hélio sempre me enche o saco que eu falo errado. Eu sempre vejo um monte de gente, cada um falando de um jeito, eu já meio que liguei o foda-se do jeito certo de falar. Mas ajuda a nossa audiência agora, vamos lá. Como é que é o jeito certo de falar o nome do bebê boy do nosso Cara, o Anthony, essa é uma lição também, inclusive, sobre o nome do Mises, né, porque esse S entre vogais, ele teria um som de Z pra gente aqui, e curiosamente o S em alemão também tem um som de Z. Então seria alguma coisa como Mises, só que é um nome, é um nome. Então não é como qualquer outra palavra, às vezes o nome eles têm uma pronúncia diferente de fato. A gente fala Misses, em inglês também é Misses, em alemão eles falam Misses, é Misses, né. E eu estudei então um pouquinho de alemão também, Adriano, eu publiquei já artigo na revista Misses em que eu estava lendo o original em alemão para poder escrever um artigo também. aquele sobre o Menger, que vocês estavam discutindo sobre o Menger, sobre um texto que ainda não tem em português do Menger, né. A teoria austríaca do capital, uma teoria revisada da teoria uma teoria revisada do capital, que é o Menger meio que mudando de ideia, inclusive tá na revista Mises aí, vocês podem encontrar lá. Enfim, sobre o von Bawerk, né. Então eu entendo que o jeito certo de se pronunciar é Eugen von Bonn-Bawerk. Eugen, porque tem esse som de G, não é Eugen, mas é Eugen. Eugênio em alemão seria Eugen. Von Böhm-Bawerk, né, o Böhm-Bawerk tem o ozinho, tem aqueles 2 pontinhos em cima. Trema em cima, né. É, eles chamam de umlaut, ele tem esse som meio então é Böhm-Bawerk, é mais ou menos isso. Então ele é um pouco mais longo, ainda mais porque tem esse H e M, então ele é um pouquinho mais longo. E o Finalmente a Böhm-Bawerk é audiência aprendendo alguma coisa de útil nesse podcast, né, finalmente fizemos alguma a alguma pronúncia correta contribuição. A pronúncia correta, vamos dos lá. dos pensadores austríacos, né. E E aí e roundabout é uma teoria importante, né, da teoria austríaca do capital, né, meu. É difícil de traduzir, mas algumas pessoas já traduziram como produção indireta, que é quando você dá uma espécie de passo atrás na produção, porque acredita-se que esse passo vai te tornar mais produtivo no final. E no nosso caso, a ideia do roundabout era que a gente conseguisse juntar as 2 pontas, tanto na produção de um lado, a produção de conteúdo mesmo, cursos, enfim, podcast, tudo isso. E do outro lado, a entrega desse material, a distribuição desse material, né, desde a venda até de fato, divulgação mesmo das ideias, né. Então era essa a nossa ideia. E aí por que roundabout, né, porque a ideia era montar uma espécie de estrutura de produção que nos tomasse um pouquinho mais de tempo para ser montada, mas que uma vez pronta ela fosse bastante produtiva. Daí vem o conceito de roundabout aplicado nesse nosso caso à empresa, né.
E aí, como o Adriano estava buscando alguém para fazer comunicação no Instituto, esse nosso conceito de produção de conteúdo casou perfeito com a necessidade do Instituto. Estava buscando alguém que conseguisse abraçar não só a entrega do conteúdo, mas a própria produção de conteúdo, para a gente conseguir atacar as duas pontas. E o mais importante, que era alinhado, né, Adriano? Você falou do Friedman, você falou da Rand. Claro que vez ou outra tem uma frase legal do Friedman, tem uma frase legal da Rand, tem um outro conceito que eles trazem que é interessante, inclusive para os austríacos. Mas isso aqui é uma página austríaca, isso aqui é um canal austríaco, isso aqui é um universo austríaco. A gente tem várias e várias críticas a eles, Friedman, aos monetaristas, enfim, às diferentes outras escolas de pensamento. A escola austríaca é uma escola que foi fundada lá em 1870, com 71, com o Menger, mas que, cara, os proto-austríacos estão escrevendo desde a Idade Média, né. E então a riqueza de conteúdo da escola austríaca, ela nos permite, eu digo, até antes mesmo da sua fundação, ela nos permite criar conteúdo interminável sem ter que recorrer a Milton Friedman. Que é legal o Milton Friedman, mas aqui não é uma página pra gente levantar a bola dele, né. É, não, porque não queremos levantar. Eu acho que você tocou no ponto mais importante. Tem tanta coisa de escola austríaca, né? E eu falo assim, cara, eu não consegui ler. Tipo assim, você pega um autor, você pega tipo um Rothbard da vida, você pega um Mises. Cara, a gente não consegue zerar o que esses caras escreveram, mano. Eu não consegui. Cara, como é que. O cara que me falar que leu tudo do Rothbard, cara, eu acho que o único cara que deve ter lido tudo do Rothbard foi o Walter Block e o David Gordon. Eu acho que só o David Gordon e o Walter Block que zerou assim, ó, eu li tudo que o Rothbard escreveu. O Lew Rockwell talvez também, mas só, cara, né? Então assim, é muita coisa pra gente, porque o nosso público quer mais de escola austríaca, quer aprofundar a escola austríaca, quer conhecer. Isso aí foi na virada de 2022 para 23. Eu sei que o marco temporal que eu tenho na minha mente foi logo após o Summer School de 2023, que vocês meio que assumiram, né, não só as redes sociais, mas também a gestão do site, né, que nós precisávamos retomar aquela lógica nossa que sempre divulgamos, né, da gente ter todo dia um artigo novo no site, e com vocês a gente conseguiu retomar isso daí, né. E eu queria que você falasse um pouco dos artigos do site. Tem muita gente que quer saber como que eu mando artigo, se eu posso mandar artigo, como é que faz. Muita gente pergunta, eu recebo e-mail das pessoas perguntando como é que manda, né. Eu falo assim: "Cara, é mandando, né", mas eu acho que vale você falar um pouco dessa, como é que funciona a submissão de artigos lá para o nosso site, cara? Como é que a pessoa pode participar? A gente chegou no Instituto, de fato, foi em maio de 22, para tocar uma parte das redes sociais, e aos poucos a gente foi, hã, absorvendo mais coisa, até finalmente lá no começo de 23 a gente já estava tocando nessas outras várias coisas, assim, né, inclusive o site. E o site, a nossa proposta era essa: voltar a ter publicações diárias de artigos, falando sobre temas atuais, falando sobre temas um pouco mais crânio, assim, mais teoria, mais, né, hã, enfim, mais teórico, né. E a gente sempre gosta de receber sugestões de contribuição para o site. Eu acho que aproxima a gente da comunidade, acadêmica libertária. Porque você tem um fluxo editorial seu, porque você não, a gente não publica só artigos de pessoas que submetem. Nós temos uma curadoria que você faz, de tradução. É um trabalho até de tradução de artigos que estão sendo publicados. Você podia falar um pouco disso aí pra gente. Como é que você escolhe um artigo? Por exemplo, tem que publicar um artigo amanhã. Como é que o Samuel escolhe um artigo para ser publicado? Então, quando foi fundado o Instituto Mises, era inspirado muito no Instituto Irmão Americano, o Mises US, Mises Institute. E então até hoje a gente busca muito conteúdo que eles publicam lá, né, tem muito cara publicando artigo lá, artigos muito bons, muitas vezes aplicados aos Estados Unidos. Então eles exigem aqui para nós uma nota do editor, alguma coisa explicando por que que aquele artigo é importante para o brasileiro também ler aquele artigo, né. Mas esse é um primeiro trabalho que a gente faz, a gente vai buscar artigos em outros canais. O Mises US é um exemplo, mas tem outros canais, outros institutos estrangeiros,
não só em inglês, a gente traz também do espanhol, a gente traz também do alemão, que são pessoas publicando lá que a gente acha que vale de publicar aqui. Então até essa primeira curadoria, então tem a curadoria, tem a tradução, né, e isso tentando casar sempre com o momento. Então tem um tema ou outro que está em alta, então a gente vai lá, vai buscar dentro da nossa curadoria, um artigo que caiba naquele momento, né. E lógico, tem as contribuições. Geralmente as contribuições que chegam pra gente tem muito a ver com esse momento. Então na época que ficou, por exemplo, em alta a taxação pelo Haddad, né, aquelas várias piadas que fizemos também nas redes sociais, né, falando muito de o Haddad quer aumentar impostos, então tinha muita gente mandando artigo pra gente sobre esse tema. Uma visão libertária, às vezes uma visão austríaca mesmo, pura, sobre a questão dos impostos, né, de aumento de impostos. Mas enfim, é esse o trabalho de curadoria, de tradução, de publicação. E o cara que quer mandar artigo pra gente, é lógico que a gente tem umas diretrizes, assim, a gente quer um artigo que seja alinhado à teoria austro-libertária, a gente quer um artigo que seja bem escrito, isso é uma coisa importante, né, Adriano? Acertar um pouquinho o português e tal, um artigo bem referenciado, esse tipo de coisa, e o cara pode mandar pra gente no e-mail social@mises.org.br. social@mises.org.br, pessoal, mande seu artigo lá. A gente pode colocar aqui até na descrição do episódio, pro pessoal aí, ter fácil o endereço. Nós estamos fazendo umas mudanças lá no site e vai ficar mais fácil achar esse link para submeter, né, Samuel? O site, nós fizemos mudanças nos sites que não foram, nós temos que, né, dar a mão à palmatória que tivemos as mudanças, que a gente perdeu algumas coisas importantes que a nossa comunidade gostava, alguns links, achar artigos, ficou mais difícil achar artigos dentro do site, os links com os nossos podcasts, com a própria comunidade que comenta muito lá e tal. Então nós estamos aí, o pessoal já pode esperar aí para fim dos primeiros semestres a gente ter um site, mais, UX, como é que fala? UX, né, User Experience, né, uma experiência melhor para a gente voltar a ter essa ação. Mas eu vou usar aqui um momento de desabafo, velho. Pô, tá, tudo bem, tem alguns problemas no site, mas pô, o povo tá de sacanagem, né. Eu recebo e-mail às vezes assim: "Ai, vocês podiam publicar algum artigo sobre o Trump". Véi, tem uma semana que tem só artigo do Trump lá, véi, tem que entrar no site. O pessoal quer que a gente publique um negócio e nem E entrou mande no pra casa site pra dele. ver. Quer que a gente escreva à mão e manda pro cara, velho. Porra, velho, Me tá passa teu lá. endereço aí, cara, pra eu te mandar esse artigo. Aí Nossa, teve velho. uma vez que eu fiquei puto pra caramba, velho. O cara falou assim: "Ai, o Mises tem medo de falar de secessão, tem que falar de secessão". Aí eu peguei um monte de link de artigo nosso falando de secessão, aí eu mandei pro cara, ele: "Ah, mas não tem nenhum que foi publicado essa semana". Véi, cara, tipo assim, bicho, é comédia, mano. Então, assim, os caras ficam achando que a gente fica fugindo de temas que são importantes pra escola austríaca, mas é muito pelo contrário, né, Samuel? A gente tá, na verdade, essas mudanças e até a vinda do Sérgio como nosso presidente é dar essa reforçada mais ainda no nosso conteúdo austro-libertário, né? Cara, é o DNA da escola austríaca, a coragem, né, o Mises falava muito sobre isso, sobre ser corajoso, de falar mesmo a realidade do Mises. Ele saiu fugido da Europa, porque estava sendo perseguido pelos nazistas, e coragem era um dos sobrenomes do Mises, né, além de brilhante, de gênio, o cara era também muito corajoso, né. E o que aconteceu no site, assim, foi ataques cibernéticos aí desses filhos de Marx aí que obrigaram a gente a mudar o site, né, Adriano? E aí o site passou por umas transformações, foi um pouco doloroso aí para alguns dos nossos seguidores, mas a gente continuou tendo muitas visitas no site, continuou pautando o debate também. E agora com essas novas mudanças que vêm aí, a gente quer, deixá-lo ainda mais, friendly, tem também esse, user friendly. Que foi uma coisa assim, a gente ganhou, assim, as pessoas não entenderam um pouco, falaram assim: "Ah, tá ruim", mas sim, o que aconteceu, gente, é que esse site, por mais que ele tenha um monte de defeitos de experiência de usuário, a gente melhorou muito a segurança. Então, tipo assim, eu lembro que o site do Mises vivia caindo, sofria ataque, saía do ar tipo assim, o pessoal, atacava muito a gente. Então, assim,
fizemos uma mudança que a prioridade foi a questão de segurança, ficamos até, cara, eu acho que a gente tá fazendo uns 3 anos, uns 2 anos sem um ataque cibernético bem sucedido. Tem, mas não aparece, a gente só vê lá. Desde que a gente assumiu o site, eu não lembro de nada, de nenhum ataque do tipo, que tenha sido bem sucedido, eu digo, né? E claro que a gente tem uma estrutura lá de defesa mesmo, e acho que é uma coisa que eu comentei aqui já, Adriano, contigo, é que o conteúdo antigo está lá. Os comentários, que era uma das riquezas do site, dos debates que tinham no fórum, eles estão lá. Então, a gente perdeu talvez nessa experiência do usuário, mas não em conteúdo. O conteúdo está lá, artigos diários estão lá, os novos e os antigos. O cara quer baixar um PDF gratuito, tá lá, ele consegue baixar, né? Ele quer buscar os diferentes autores que a gente tem lá publicados, estão lá, né? Os nossos cursos livres, os cursos que a gente oferece, estão lá. Cara, o site continua sendo rico, tendo conteúdo em diversos formatos, que sempre foi a característica do Instituto. O Instituto cresceu para abraçar as diferentes formas de se entregar conteúdo. A gente está aqui falando no podcast Mises Brasil, no canal de YouTube do Mises Brasil ou no canal de Spotify do Mises Brasil, né? Isso aqui vai ser divulgado nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter do Mises Brasil. A gente está em todas as frentes, a gente tem o nosso site e tantas outras coisas que a gente faz, que é dentro dessa missão de divulgar as ideias de liberdade, divulgar e promover as ideias austro-libertárias, né, Adriano? Show. E aí o cara mandou o artigo, vamos voltar porque eu fiz um break aí de desabafo. O cara mandou o artigo, ele vai receber alguma resposta, ele vai receber alguma coisa ou não, se demora, o que é que tá acontecendo, por que tá demorando, como é que é a tratativa desse artigo, o que acontece com esse artigo? Pois é, a gente tem uma equipe de editores aqui. Eu faço um trabalho de espécie de editor-chefe do site, a aprovação final é minha, mas a gente tem também a Marina Rocha, que inclusive já teve participação dela no podcast com o Sérgio e comigo na Rádio Roundabout. Rádio Roundabout, que é um outro, é o podcast da rádio, é o podcast da Roundabout, que é a Rádio Roundabout, né? Show, recomendados. Vamos colocar o link também da Rádio Roundabout aqui depois, viu, Samuel? E vamos colocar. E a Marina, cara, ela fez um estágio com o Tom Bishop lá no Mises Ela fez americano. aquele Mises Media, aquele estágio lá, Yes. aquele cara. Além de outros cursos, que ela direto tá lá, né, velho? Direto eu vejo ela lá, né, velho? Sim, ela participa de eventos. Ela teve esse ano também no encontro. No Austrian Research Conference, mas ela já tinha feito o Yes. Rothbard Seminar também, não é? Sim, então é uma jovem, assim, muito, muito talentosa, conhece muito de escola austríaca, conhece muito de teoria libertária, não só austro-libertária, e que faz um super trabalho pra gente aqui ajudando na edição. E que vai crescer dentro do Instituto Mises, não tenho a menor dúvida, como tantos outros que chegam aqui e que crescem, porque o ambiente é muito gostoso de se trabalhar e muito favorável à expansão de conhecimento mesmo. Tem dia que o Adriano espana, mas depois Tem dia passa. que o Adriano tá retado, mas acho que é normal. É porque o cara acha que. Teve um cara Não, no evento que falou assim: eu quero estar com vocês, eu quero trabalhar com vocês. Eu vi, você não sabe o que você tá pedindo, meu irmão. A gente é meio. A gente é. Não é só paz e isso amor, aqui, não, meu brother. isso aqui é uma empresa, né? Tem nossos objetivos. Não, mas enfim, o artigo que o cara envia pra gente passa por um processo de aprovação mesmo. Às vezes o cara não tá enquadrado, às vezes peça um ajuste, às vezes eu proponho ajustes. Isso que eu ia falar, você manda falando os ajustes e tal. Então, assim, é como qualquer submissão de artigo, né? Às vezes é uma negativa direta, fala, infelizmente o artigo não tem a ver com o que a gente publica aqui no site, mas fique aberto a mandar outros artigos, a gente nunca fecha a porta para ninguém, mesmo que seu artigo seja exaltando o Karl Marx. Assim, cara, esse artigo específico não funciona aqui, mas o próximo que você quiser, né, mandar a sugestão, você pode mandar, não tem problema. Dá um Ctrl, aquele comando para trocar Marx por Mises, aí dá certo. Às vezes a gente manda já um artigo editado com algumas sugestões de alteração, né, só para aprovar com o autor, né, e às vezes a gente pede ajustes, né, fala assim, ó, a gente não dá uma sugestão de alteração direta ali no arquivo, mas a gente solicita que o cara mude ele próprio ou expanda a pesquisa dele, ou enfim, reduza o escopo,
né. Às vezes o cara tá muito ansioso, quer falar de 1000 coisas. É salvar o mundo num artigo de qual que é o tamanho máximo de artigo? A gente tem tamanho máximo e tamanho mínimo? Como é que é? A gente não tem muito tamanho mínimo não, e o tamanho máximo a gente pede ali uns 10.000 caracteres, dá mais ou menos umas 4, 5 páginas de Word, dependendo da formatação, é isso. Tem cara que manda pra gente artigo, sei lá, a tese de doutorado ou a monografia do cara, sei lá. Esses infelizmente não vão ser publicados aqui, não é o veículo. Tem a revista Mises, né, para artigos acadêmicos mais complexos. Acontece muito, né, lá na revista de eu receber muito artigo que é artigo de opinião. E aí a gente recusa falando assim: "Ó, não é o escopo, é uma revista acadêmica, tem que ser um artigo científico, tem que ser uma resenha de um livro aqui para publicar, mas recomendo que você mande para o site do Mises, que é o veículo que nós temos". Então assim, eu acho que o Instituto Mises ele abarca toda forma de publicação da escola austríaca no Brasil, desde meme, que é lá nas redes sociais, artigos de opinião no site e artigos científicos advindos das suas dissertações de mestrado, tese de doutorado ou até o trabalho de conclusão de curso. Claro, precisa fazer os ajustes de formatação de artigo científico, mas o artigo não é científico, mas é um artigo de opinião legal, a gente recomenda para você e vice-versa acontece também, né, você às vezes recomenda para o cara mandar lá para nossa revista. Para revista, então, o que eu acho que eu posso dizer aqui, Adriano, é o cara que pesquisa escola austríaca no Brasil, encontra no Mises um veículo para divulgar as suas pesquisas. Seja num formato mais curto para o site, seja num formato mais formal para revista acadêmica, né. Ou o cara que quer pesquisar mesmo encontra pós-graduação, o cara que quer participar de eventos, de debates, encontra os vários eventos que a gente faz. Eu vou ficar batendo nessa tecla da riqueza da forma como a gente distribui conteúdo, mas é verdade, cara. O Mises Brasil é referência em conteúdo austro-libertário e eu gosto muito do slogan do Mises Brasil, "Nós fazemos a liberdade", né? E o Adriano fala muito isso, que o nós não somos nós aqui no pedestal, Adriano Paranaíba, Samuel Vascurado, Sérgio Alba, nós fazemos a liberdade. Não, somos nós, todos nós, vocês que estão nos assistindo, que dão um like aqui nesse vídeo ou que mandam uma sugestão de publicação, somos nós que fazemos a liberdade, né. E assim, eu quero fazer um parênteses aqui na sua fala, que é o seguinte, nós estamos aqui divulgando os produtos que o Mises faz. De forma nenhuma estamos aqui desmerecendo outros sites que divulgam as ideias austro-libertárias. Muito pelo contrário, pessoal. Quanto mais sites falando de escola austríaca, é melhor pra gente. O pessoal fala assim: "Ah, Adriano, vai e se abrir uma outra pós-graduação de escola austríaca?" O cara, ótimo, velho. Tem que ter um monte de porque aí a gente vira entendeu? Como é que a gente faz? É editora, né, o pessoal abriu uma editora, começou a publicar livros do Mises, aí eu fui lá no stand dos caras, os caras tudo assim ressabiados, "Ai, será que eu", né, tudo assim com medo, "Pô, cara, que legal, material gráfico legal, pô, que bacana, parabéns pelo projeto". Aí os caras falam assim: "Nossa, Adriano, a gente estava morrendo de medo aqui de ser concorrente", eu falei assim: "Não, bicho, concorrente nosso é os marxistas, velho. Concorrente nosso é as editoras que divulga matéria". Quanto mais gente publicando, divulgando, se pintar outra revista acadêmica sobre escola austríaca, massa. A gente precisa de mais revista acadêmica, até mesmo porque eu preciso publicar em outros journals, não só no nosso, a gente precisa publicar. Então assim, o Mises tem um papel importante, porque a gente oferece essa gama de produtos, mas cara, quanto mais gente produzindo, melhor, cara. Então, assim, aqui o objetivo do Samuel não é falar assim: "Ó, nós é os pica das galáxias, nós é os fodão e ninguém é que nem nós". Não, bicho, a gente tá fazendo divulgação do que a gente faz. Mas, cara, quanto mais gente divulgando as ideias do Mises, as ideias do Hayek, as ideias do Rothbard, do Von Bauer, então, assim, cara, melhor pra nós, mano. Nós tem que parar com essa besteira de clubinho, de "Ai, eu sou o único verdadeiro defensor, eu sou o único representante legal do Mises no Brasil", velho, isso já é uma farsa, né, porque se você usou o termo legal, né, não é tão legal assim, né, é estatal quase, né, você quer criar um estado centralizado de domínio do conteúdo austro-libertário. Bicho, você tá errado, mano, já começou ruim, né. Então, a gente são vários os institutos amigos, parceiros mesmo, que
que divulgam ideias da liberdade à sua forma, inspirados em outras escolas de pensamento, outros autores. Aqueles que se inspiram nos austríacos, para a gente é ainda melhor, porque a gente tem, né, essa concorrência no bom sentido, que nos obriga também a continuar produzindo. A gente quer estar na vanguarda, mas não é uma questão de vaidade, né, é porque a gente realmente tem uma riqueza de conteúdo que a gente percebe, que a gente passou anos, uma vida estudando e que a gente quer divulgar, né. E e é isso, assim, eu acho que o trabalho que nós fazemos, eu ia até comentar sobre isso que a gente falou sobre o Winter School, só para dar um exemplo do que você comentou, Adriano, que é, nós tivemos algumas edições do Summer School, onde nós formamos aqui, né, com aulas, com né, também palestras, enfim, conteúdo, material de leitura, né. Nós formamos dentro dessa tradição de escola austríaca, apresentamos ali, o Summer para pessoas mais jovens, né. A gente apresentou um pouquinho das ideias austríacas, para uma série de pessoas que hoje são referência no movimento liberal, né, estão em diferentes institutos, estão trabalhando em diferentes frentes dentro do movimento liberal, mas que estão divulgando ideias de liberdade. Olha que maravilha, né. A gente participou agora do Fórum da Liberdade em Porto Alegre, né, nesse mês, né, e cara, tinha um monte de gente que estudou com a gente lá, que se formou. Em algum momento passou, fez uma formação. Por mais assim que tem muita gente que fala assim: "Ah, eu conheci as ideias lá no site de vocês". Isso acontece muito, sempre quando eu pergunto onde é que a pessoa conheceu a escola austríaca, "Não, eu conheci no site do Mises". Então assim, às vezes é uma pessoa que nem anda com a gente, nunca fez um curso com a gente, nunca foi em um evento nosso, mas teve o site do Mises ali como um conteúdo de acesso à escola austríaca, né. Exatamente, Adriano. E é isso aí, meu. Então, seguimos nessa. Além da a gente já fizemos aqui a gente tocou pressão agora na galera lá da tecnologia aqui do Mises, tá tocando projeto lá do site, a gente tocou o Mises Tech e a gente criou expectativas na galera, vocês vão ter que acelerar, mas além da perspectiva aí de termos aí um novo site, o que que nós podemos esperar da comunicação do Mises aí para esse ano? Temos novas diretrizes, o que que a gente tem aí de novo ou não? As diretrizes, elas se mantêm, que é falar de escola austríaca. Então, olhando para a página do Instagram do Mises Brasil, que é talvez onde a gente tá com, hoje, o maior alcance, assim, né. A gente cresceu muito nos últimos anos, Adriano, é incrível. A gente saltou aí algumas dezenas de milhares de seguidores, e significa que a gente tá alcançando mais pessoas, né. Hã A gente segue trabalhando lá. Uma coisa que mudou desde que acho que o Sérgio, desde que a gente chegou aqui, o Sérgio assumindo como presidente e tal, mas já estava acontecendo antes também, ah, uma herança da pandemia, dessa época de lockdowns, foi esses eventos online, coisa acontecendo online. E a gente quis acabar com isso, voltar aos eventos offline, voltar a eventos presenciais, cara, físicos, que você conhece a pessoa, que você aperta a mão do palestrante ali depois que termina o evento, que você troca uma ideia, conversa e tal. E a gente voltou com esse tipo de evento. São Paulo, a gente está fazendo vários eventos, a gente fez em Porto Alegre, o Sérgio participou de eventos no Espírito Santo, o Adriano teve recente aí em Minas Gerais, tudo isso agora no começo desse ano, né. É, nós estamos com o projeto Mises Universidades. Miss das universidades, que a gente faz uma parceria com universidades, com meninos e meninas que tocam ali algumas iniciativas locais mesmo. Então tem o Insper Liber, por exemplo, que é a molecada que gosta de teoria liberal, libertária, que se junta para fazer um ciclo de formação. A Mises Brasil chega ali e fala: "Olha, legal o que vocês estão fazendo, a gente está aqui, se vocês quiserem algum conteúdo, algum livro, alguma palestra, a gente está disposto". Então esse tipo de parceria que a gente faz com eles. Tem outras universidades também, na cidade de São Paulo, que a gente tem se aproximado. Está começando aqui, mas é uma coisa que vai acabar se espalhando. Então, se você que tem sua iniciativa aí na sua faculdade, quiser também uma palestra, quiser se aproximar da gente, é só mandar um e-mail para nós aí de novo no social@mises.org.br para a gente, amadurecer esse tipo de iniciativa com você. A gente precisa do lugar. Você precisa o quê? Para você ter um Mises Universidades na sua universidade, você precisa arrumar uma sala, um horário disponível para a gente poder dar uma palestrinha lá. Aí vai alguém do Instituto Mises lá e a gente dá essa palestra. Cara, ô Adriano,
eu me formei em universidade, federal, graduação e o mestrado. E uma coisa que eu sempre achei legal da federal, e é um elogio para meus amigos canhotos aí, é que o cara não tem tempo ruim não, ele quer divulgar ideia, quer fazer um eventozinho, ele pega uma sala daquelas ali, junta, convida não sei quem, divulga entre os colegas e: "Ó, vamos ouvir o cara falar essas besteiras aí". Mas é legal a iniciativa. E é isso que a gente quer fazer, que você tem que fazer na sua faculdade, sabe aquele gostinho que você tem, assim, tipo: "Pô, imagina se aqui fosse, ao invés dessa palestra bizarra sobre Marx, se fosse sobre Mises". Então, mas pode ser, né. Então você precisa só de um espaço, uma sala, combina aí com a tua faculdade, com a tua direção, e manda uma mensagem pra gente, né, chama seus colegas, a gente, né, pode levar também, divulgar entre outros grupos de, né, parceiros, amigos aí de estudantes. É, porque às vezes na tua cidade, às vezes você tem um grupo na tua cidade, na tua universidade, e às vezes o Mises divulgando esse evento, outras pessoas vão lá para o teu evento na universidade, porque eles são da tua cidade, às vezes nem te conhece, e isso dá uma ajuda para você conectar com mais gente aí na tua cidade. Divulgar o teu grupo, aumentar o teu alcance na formação, né. Então, essa é a ideia do Misses das Universidades. Então já é um sucesso, já tivemos acho que 2 ou 3 edições, foram de sucesso, e teremos mais edições ao longo do ano. Além disso, a gente tem o Misses Meeting, que também são eventos, presenciais do Misses Brasil, trazendo algum professor do instituto, enfim, alguém para falar de Além algum dos Mises tema. Meeting, outros eventos específicos, temáticos que a gente vai ter, Exato. eventos com Então nossos doadores, a gente tá voltando também, certo? Bom demais, cara. exatamente. Então, Show de bola. conteúdo físico aí, presencial, que é uma coisa que a gente sente falta, né, Adriano? É, Temos no Misses Brasil também. isso, show de bola. Samuel, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast. Agora eu fiquei feliz, porque não vão mais mandar e-mail para mim reclamando da comunicação, já sabem o teu e-mail, já sabem onde você mora, então agora eu vou dormir mais em paz, porque quando um maluco falar assim, cara, eu vou ser eu tenho que usar esse espaço aqui para falar as zoeiras, né, velho. Um dia um cara mandou assim: "Vocês têm que publicar um artigo falando mal do CAD". Aí eu: "Porra, da hora, cara, mas você conhece? Faz um artigo e manda pra gente", porque eu faço muito isso, gente, e às vezes as pessoas acham que eu tô sendo mal educado. Não, tipo assim, porque às vezes a pessoa fala assim: "Ó, vocês podiam publicar um artigo sobre isso", porque às vezes a pessoa conhece aquele assunto e ela gostaria de ter aquele assunto publicado, né. Eu falo assim: "Cara, escreve aí e manda pra gente", né. Aí o cara escreveu, tirou umas fotos e mandou no meu Instagram. Eu falei assim: "Não, velho, manda no e-mail do social arroba". Aí o cara falou assim: "Não, eu não posso mandar por e-mail, porque aí eles vão descobrir quem eu sou e eu vou ser perseguido e tal". Eu falei assim: "Ué, É, o velho, CAD vai atrás dele, o Adriano. CAD vai te perseguir, velho, vai te cara, deixa de ser covarde, mano. Ô, tá com medo? Pelo amor Tá de com medo, Deus, então mano. fica então Não, continua aí. pede Vai se você tomar tem to medo, vai tomar se você tem todinho com a sua você tá mãe". com medo de ser descoberto, escreve um homônimo, Isso, escreve lá. manda pra gente aí um pseudônimo, Manda um homônimo pseudônimo, não, mas um cria um e-mail. Aí, pseudônimo, ó, cria vamos aí dar a uma dica conta. aqui. Entra de VPN, cria uma conta de e-mail com o nome do pseudônimo, tá? zeruela@gmail. Aí você manda pelo zeruela@gmail, o artigo, autoria Zé Ruela, e aí a gente se for bom, cara, nós publicamos sim artigos do Zé Ruela, tá bom? Fiquem tranquilos. O que não pode é ser, né, tem que ser assinado, mas se você quiser criar um nome, se você quiser criar um pseudônimo ali, pode mandar pra gente, mano. É, inventa aí, fala que tu, né, sei lá, descobriu escola austríaca há pouco tempo e você ainda tá com medo de ser identificado. Calma, tem muita gente para aprender antes de você, fica tranquilo. A fila tá grande da galera que vai ser presa. Samuca, muito obrigado por ter você aqui no nosso podcast. Eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas que estão conosco fazendo a liberdade. E um abraço, valeu demais e até a próxima, meu amigo. Valeu, valeu, Adriano, obrigado pelo convite, cara, e sigam o Instituto Mises Brasil em todos os lugares, porque a gente tá em todo lugar. Então sigam a gente aí, acompanhem o Mises Brasil, e é isso, nós fazemos a liberdade juntos, pessoal. Marca o sininho, pessoal. Você que está escutando a gente aqui ou está vendo a gente no YouTube,
manda comentário, pode reclamar, não tem problema não. O esquerdista reclama, por que você não vai reclamar também? Então mande sua reclamação do que você está achando do trabalho do Mises, ou mande elogios, também são bem-vindos elogios às vezes, né? Curta, Então, bom, eu siga. gosto. Me dá elogios aí, Elogio elogios é legal também. é legal também. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Lembrando que nós, eu e você, Instituto Mises Brasil, nós fazemos a liberdade. Valeu, galera. Até a próxima.